A porção da Torá que a gente lê essa semana tem o que se chama tecnicamente de uma elipse, uma parte do texto que está ocultada, mas que muita gente talvez nem percebe, porque se a gente lê o texto rápido a gente não se dá conta mesmo. Mas essa elipse, esse ocultamento, é de fundamental importância para a gente tirar algumas lições para a nossa vida. É o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Passado o período do Ano Novo, que é o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, e a festa de Sukkot, que já está acabando, essa semana a gente começa a ler novamente a Torá desde o começo, desde a porção semanal de Bereshit, de Gênesis, que é, portanto, a porção que está energeticamente ligada a nós. Aliás, tem uma festa para isso também, né, chamada Simchat Torah, quando a gente comemora esse término da Torá para começar a ler de novo. Bom, o desenrolar dos fatos nessa paraxá de Bereshit é frenético. Logo no começo a gente já vê como é que Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no 7º dia. Depois a gente vê como Adão e Eva são criados no 6º dia, são colocados no Jardim do Éden. Logo em seguida a gente vê Deus dando tudo, né, para esses dois humanos recém-criados, mas proibindo-os de consumir a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Histórias todas muito famosas, aliás. Logo depois, Eva é tentada pela serpente, come do fruto, oferece o fruto para o marido, que também come. Deus pune os dois, na verdade pune os 3, pune a cobra também, e eles são todos expulsos do Éden. Já expulsos, nascem 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Aí a gente lê o relato de que em certo momento, tanto Caim quanto Abel decidem fazer uma oferenda para Deus, né? Fazer um sacrifício para Deus. A oferenda de Abel é aceita e a oferenda de Caim, por ser inferior, segundo a Torá, é rejeitada. Bom, tomado pela inveja, a gente já sabe o que acontece, Caim mata o seu irmão, Abel, e é condenado a vagar pela face da terra. Então, né, veja aí como eu falei, quanta coisa. Que começo, né, de história para uma nova história que está se iniciando aí. Em algumas linhas, a gente vê a humanidade ir rapidamente do seu apogeu no Jardim do Éden para o seu declínio, Caim tendo que vagar por aí. Ir de um estado paradisíaco, literalmente, para um estado de vergonha, de desolação, condenado a vagar pela terra. Bom, agora, nessa história, ao relatar esse episódio específico da morte de Abel, e como eu falei antes da vinheta, o texto traz o seguinte versículo, se você quiser acompanhar comigo, Gênesis 4:8. E Caim disse a Abel, seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Eu não sei se você parou para pensar ou se você percebeu, mas ao ler esse versículo deveria imediatamente surgir uma dúvida. Em português, inclusive, tem reticências aí. O que essas reticências estão fazendo? Onde está a frase que Caim disse a Abel? Porque você viu como está apresentado? Caim disse para Abel, seu irmão, e sucedeu que... Fica bem claro aí que a Torá está fazendo uma pausa, né? Ela abriu uma lacuna evidente e ela não contou para nós o que foi que Caim disse para Abel antes de o matar. Ela fala como se fosse contar, né? E Caim disse para Abel e sucedeu o quê? Tem um tradutor da Bíblia chamado Jonathan. Ele analisa esse trecho e tenta nos dizer, inclusive, o que aconteceu nesse ponto da história. Ele percebeu essa lacuna e tenta completá-la. Caim teria reclamado para Abel que não havia justiça e nem um juiz supremo nesse mundo. Sendo assim, Caim dizia que os bons nunca seriam recompensados e que os perversos jamais seriam castigados. Esse teria sido o discurso. Abel discordou do irmão e, como a discussão ficou acalorada, o Caim teria matado Abel. Mas essa é a versão do Jonathan, tá? Esse tradutor da Bíblia. No entanto, mesmo se essa fosse a resposta, né? Se essa discussão fosse tão importante assim, não seria de pensar que a Torá deveria nos informar desse diálogo de maneira direta? Não seria de pensar que a Torá diria para nós o que realmente foi dito, já que ela até usou o verbo introdutório e Caim disse para Abel? Alguns cabalistas ensinaram que a Torá aqui omitiu de propósito a discussão que aconteceu, porque na verdade ela é totalmente insignificante para o desenrolar da história. Como assim?
Caim não tinha o direito de tirar a vida do seu irmão, e ponto final. Não importa se houve uma discussão ou não que justifique, entre mil aspas, o ato. Com isso, o que a Torá está querendo ensinar para nós, pessoal? Ela está querendo dizer que nenhuma discussão é justificativa suficiente para um assassinato. O fato de duas pessoas terem opiniões conflitantes não pode ser visto como uma desculpa, né, para permitir um ato hediondo como é o assassinato. Quando a Torá omite o diálogo, é isso que ela está querendo falar. Em um nível mais profundo, se a gente for um passo mais além, o que a Torá também está alertando para nós, para todos nós, é que a gente tem que tomar cuidado para não ficar criando desculpa para os nossos atos, não só o homicídio. Ao omitir o que Caim teria dito para Abel, a Torá deixa claro que a discussão de Caim com Abel não pode ser usada como desculpa para nada, muito menos para um assassinato. E para nós que felizmente não cometemos assassinato, também temos que tomar esse cuidado de não usar justificativas. Com o trecho dessa semana, a gente deve sempre se perguntar quantas vezes a gente não usa desculpa e ficamos fabricando racionalizações com a nossa mente só para poder justificar o que a gente fez, né? Os nossos atos, as nossas ações. Quantas vezes a gente deixa de ver o quão infundados são os nossos atos porque nós nos perdemos em especulações mentais tentando achar desculpas para o que fizemos. A gente começa, não, veja bem, é que tem isso, é que foi isso, é por causa disso, é por causa daquilo, é que eu falei aquilo. Ao começar esse ano novo, vamos nos perguntar se somos realmente honestos com os nossos irmãos. Irmãos também é um símbolo, amigos, família, parentes, e com nós mesmos. Ou se nós estamos simplesmente passando a vida procurando as melhores desculpas para limpar a nossa consciência quando fazemos coisas pouco desejadas. Ao iniciar esse ano, vamos reforçar conosco mesmo o nosso próprio compromisso de buscar a verdade e tentar estar consciente das perigosas racionalizações que inevitavelmente aparecem para impedir que a nossa vida seja plena, boa e saudável. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.